Ao despertarmos para um novo dia, temos diante de nós uma oportunidade única de recomeço, como se o próprio Criador tivesse aberto o livro da vida em uma nova página em branco. Cada manhã é um presente divino, um convite para caminharmos com paz no coração, fé inabalável e a esperança de prosperidade em todos os nossos caminhos. A luz que invade a janela não é apenas o sol que nasce, mas o reflexo da bondade de Deus, que renova sobre nós a sua misericórdia a cada amanhecer, como está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 até o 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Este momento é um chamado para colocarmos o nosso coração em sintonia com os céus, entregando a Ele as preocupações, reconhecendo as bênçãos já recebidas e abrindo espaço para novas vitórias. Quando começamos o dia com oração, convidamos o Senhor a guiar nossos passos, iluminar nossas escolhas e fortalecer nossa fé. Por isso, convido você a permanecer comigo até o final desta oração, pois Deus deseja falar ao seu coração e derramar sobre a sua vida paz, prosperidade e uma fé que remove montanhas. Vamos orar. Senhor amado, nesta manhã, nos colocamos diante da Tua presença com corações rendidos e agradecidos. Reconhecemos que o fôlego da vida que recebemos não é fruto do acaso, mas é dádiva do Teu amor infinito. Hoje queremos começar o dia declarando que Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, como nos ensina o Salmo capítulo 46, versículo 1. Em meio às incertezas e aos desafios que enfrentamos, nos agarramos à certeza de que a Tua mão está estendida sobre nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie em cada decisão e nos conceda paz, que excede todo entendimento, enchendo nossa alma de serenidade. Pai de bondade, rendemos a Ti nossa gratidão pelas bênçãos derramadas até aqui. Agradecemos pelo dom da vida, pelo alimento que colocas em nossa mesa e pelas pessoas que nos cercam. Reconhecemos que sem Ti nada somos, mas contigo podemos todas as coisas. Que a nossa fé seja fortalecida neste amanhecer, para que possamos enxergar além das dificuldades e crer nas promessas que Tu tens para nós. Assim como Abraão confiou mesmo sem ver, queremos aprender a confiar em cada detalhe, sabendo que os Teus planos são maiores que os nossos. Senhor, entregamos este dia nas Tuas mãos, pedindo que a Tua proteção nos acompanhe em todos os lugares onde formos. Livra-nos de acidentes, de armadilhas ocultas e de ciladas preparadas contra nós. Que os nossos caminhos sejam guardados pelos Teus anjos, como está escrito no Salmo capítulo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Confiamos que nenhum mal poderá nos abalar, pois estamos debaixo da sombra do Teu cuidado. Deus eterno, suplicamos que derrame sobre nós a unção da sabedoria e do discernimento. Que cada palavra que sairmos a dizer hoje seja temperada com graça, e que nossos pensamentos estejam alinhados com a Tua vontade. Afasta de nós a murmuração, a impaciência e a incredulidade, substituindo-as por confiança, esperança e gratidão. Que a cada desafio enfrentado, possamos enxergar uma oportunidade de crescer em fé e testemunhar o Teu agir em nossa vida. Senhor, declaramos que todo peso, toda angústia e toda ansiedade que carregamos seja agora colocado aos Teus pés. Tu mesmo nos convidaste em Mateus capítulo 11, versículo 28, dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que essa promessa se cumpra hoje em nós, que a nossa mente seja leve, o coração fortalecido e o espírito renovado. Que possamos iniciar este dia livres do medo e cheios da confiança que só o Senhor pode nos conceder. Pai, neste dia clamamos pela prosperidade em nossas vidas, não apenas material, mas também espiritual. Que a nossa alma floresça na Tua presença e que a paz seja o nosso maior tesouro. Ajuda-nos a sermos fiéis nos pequenos detalhes,
a administrarmos com sabedoria o que já nos confiaste e a crermos que o Senhor é poderoso para abrir portas onde não existem. Que cada área da nossa vida reflita a tua bondade e a tua fidelidade. Senhor, pedimos que a tua luz brilhe em nossos lares, que a harmonia reine em nossas casas e que cada ambiente seja tomado pela tua presença. Que as paredes testemunhem risos, cânticos de louvor e palavras de encorajamento. Repreende, ó Deus, todo espírito de confusão, divisão e desunião, trazendo sobre nós a unidade que vem do teu Espírito. Que o amor seja o alicerce de cada relacionamento dentro da nossa família. Deus de misericórdia, hoje intercedemos também pelos nossos filhos. Colocamos diante de ti cada criança, cada jovem e cada descendente representado em nossas famílias. Pedimos proteção contra todo mal, bênçãos sobre seus estudos, seus caminhos e seus sonhos, que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, e que nenhum plano do inimigo prevaleça contra suas vidas. Confiamos que tu és o Deus que guarda gerações e firma o futuro dos nossos herdeiros. Pai amado, lembramos neste momento das nossas atividades profissionais. Abençoa, Senhor, aqueles que já têm trabalho, para que exerçam suas funções com dedicação e prosperidade. Que abre portas para aqueles que ainda buscam emprego, mostrando que em ti não há impossíveis. Que cada currículo enviado, cada entrevista realizada e cada esforço feito seja acompanhado da tua graça e direção. Proveja, ó Deus, oportunidades dignas e sustento para cada família que clama a ti. Senhor de cura, erguemos a ti todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, dores físicas ou emocionais. Cremos que tu és o Deus que sara, como está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Estende a tua mão poderosa sobre os enfermos, trazendo alívio, força e restauração. Que todo diagnóstico negativo seja transformado pela tua vontade e que vidas sejam renovadas em saúde plena para testemunhar o teu poder. Pai, oramos pela paz em nossos corações. Em meio às notícias que tentam roubar a esperança, pedimos que a tua voz seja mais forte do que os ruídos do mundo. Ensina-nos a descansar em ti e a confiar que nada foge ao teu controle. Que possamos ser testemunhas vivas da paz que só o Senhor concede, para que outros também encontrem refúgio em ti. Deus fiel, abençoa cada projeto que colocamos diante de ti, que nossas metas e objetivos estejam alinhados à tua vontade. Se algum caminho não for seguro, fecha essa porta, e se for de tua aprovação, abre-a com autoridade. Queremos caminhar segundo os teus planos, e não segundo as nossas próprias vontades, pois sabemos que o teu querer é bom, perfeito e agradável. Senhor, pedimos que nos ensines a sermos generosos em todo o tempo, que possamos compartilhar o que temos com aqueles que nada possuem, lembrando do que está escrito em Atos, capítulo 20, versículo 35. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Que a nossa vida seja um canal de bênção e que possamos levar esperança aos necessitados. Pai, oramos pelos nossos relacionamentos e amizades, que sejam vínculos edificados na verdade, na lealdade e no respeito. Afasta de nós pessoas que não trazem paz e aproxima aquelas que nos conduzem mais perto da tua presença. Que cada amizade seja reflexo do amor de Cristo e fonte de encorajamento para a caminhada. Senhor, concede-nos hoje equilíbrio em todas as áreas, que saibamos cuidar da mente, do corpo e da alma, que tenhamos disposição para o trabalho, sensibilidade para ouvir o teu Espírito e serenidade para tomar decisões. Que em tudo possamos refletir a tua imagem e glória. Deus eterno, lembramos das autoridades da nossa nação. Oramos para que sejam guiadas pela tua justiça e sabedoria. Que cada decisão tomada seja em benefício do povo e não para interesses próprios. Derrama, Senhor, a tua luz sobre governantes, juízes e líderes, para que a verdade prevaleça em cada esfera da sociedade. Pai, intercedemos pelos que estão em lutas internas e espirituais.
Que toda prisão da alma seja quebrada, que cadeias de medo, vício e opressão sejam desfeitas no poder do teu nome. Que haja libertação e restauração para aqueles que clamam por socorro. Senhor, suplicamos por direção nas escolhas deste dia. Que antes de cada passo possamos buscar a tua orientação em oração. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, conforme o Salmo capítulo 119, versículo 105, nos ensina. Deus amado, pedimos que fortaleças a nossa fé, para que mesmo diante das adversidades não percamos a esperança. Que cada prova seja um degrau para nos aproximar ainda mais de Ti e nos ensinar a depender unicamente do Teu poder. Senhor, que hoje sejamos testemunhas vivas do Teu amor, que onde passarmos deixemos marcas de bondade, compaixão e fé, que a nossa vida seja um reflexo da Tua presença e que ao final deste dia possamos olhar para trás e reconhecer que em cada detalhe a Tua mão esteve conosco, conduzindo, protegendo e abençoando. Pai amado, neste novo amanhecer, buscamos a força que só o Senhor pode conceder para enfrentarmos os desafios que virão. Que cada passo dado seja firmado sobre a rocha que é Cristo, para que nada nos abale e nenhuma tempestade nos arraste. Que possamos iniciar e terminar este dia debaixo da Tua poderosa mão, experimentando a segurança que só existe em Ti. Senhor, pedimos que o Teu amor nos ensine a tratar o próximo com respeito e compaixão. Que sejamos agentes de reconciliação e pontes de esperança em um mundo que tantas vezes promove divisão. Ajuda-nos a enxergar além das aparências e estender a mão a quem necessita, lembrando que Tu nos chamaste para sermos sal da terra e luz do mundo. Deus fiel, hoje clamamos para que a nossa vida espiritual seja fortalecida, que tenhamos prazer em ler a Tua palavra, desejo em buscar a Tua presença e disciplina em manter comunhão constante contigo. Que cada oração feita neste dia seja como incenso suave diante do Teu trono, atraindo sobre nós a Tua graça e o Teu favor. Senhor, dá-nos coragem para testemunhar do Teu nome em todo lugar. Que nossas palavras sejam sementes de vida e nossas atitudes um reflexo da Tua bondade. Mesmo em meio a ambientes hostis, que possamos proclamar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, conforme João, capítulo 14, versículo 6, nos ensina. Pai de misericórdia, suplicamos que nos livres da inveja, da comparação e da ingratidão, que saibamos valorizar o que já temos e esperar com paciência pelo que ainda virá. Ensina-nos a reconhecer que cada bênção tem o seu tempo determinado e que nada pode impedir o cumprimento dos Teus planos para nós. Deus eterno, pedimos também que o Senhor nos ajude a controlar nossas emoções, que não sejamos dominados pela ira, pelo orgulho ou pela impaciência, mas que o Teu Espírito produza em nós o fruto do Espírito, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Senhor, pedimos que guardes nossas palavras, que aquilo que dissermos edifique e não destrua, cure e não fira. Ajuda-nos a sermos prudentes no falar, rápidos em ouvir e tardios em se irar, como nos orienta Tiago, capítulo 1, versículo 19. Que a nossa boca seja instrumento para louvar e encorajar. Pai, oramos para que nossos sonhos sejam colocados diante de Ti. Sejam eles grandes ou pequenos, entregamos cada desejo do nosso coração em Tuas mãos. Sabemos que o Senhor pode realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme Efésios, capítulo 3, versículo 20, declara. Que possamos sonhar os Teus sonhos e viver o que preparaste para nós. Senhor, fortalece-nos para perseverar mesmo quando as respostas parecem tardar. Dá-nos fé para esperar o tempo certo e coragem para não desistir no meio do caminho. Que a nossa confiança esteja firmada em Ti e não em circunstâncias passageiras. Deus de amor, pedimos que a Tua presença esteja nos momentos simples do nosso dia. Que ao acordar,
trabalhar, estudar ou descansar, possamos sentir a tua companhia constante. Que cada detalhe seja um lembrete de que não estamos sozinhos, mas somos acompanhados pelo Senhor em todo o tempo. Pai, oramos por aqueles que se sentem esquecidos ou abandonados, que eles encontrem em Ti a certeza de que são amados e preciosos. Usa-nos como instrumentos de consolo para aqueles que precisam de uma palavra amiga ou de um gesto de carinho. Senhor, pedimos que a nossa esperança nunca se apague. Mesmo diante de crises ou dificuldades, que possamos erguer os olhos para o alto e lembrar que é de Ti que vem o nosso socorro, como declara o Salmo capítulo 121, versículo 1 até o 2. Que a chama da fé permaneça acesa em nossos corações. Deus fiel, abençoa nossas mãos para que prosperem em tudo o que fizerem hoje. Que o trabalho de nossas vidas seja produtivo, que nossos esforços sejam recompensados e que em cada resultado possamos reconhecer a Tua bondade. Senhor, pedimos que nos ensines a descansar em Ti. Muitas vezes, tentamos resolver com a força do nosso braço, mas hoje decidimos confiar que Tu és o Deus que luta por nós. Que possamos entregar cada batalha ao Teu cuidado e viver a tranquilidade de quem confia no Senhor. Pai, suplicamos que nos livres de toda a armadilha do inimigo. Que nenhuma palavra de maldição tenha poder contra nós e que toda acusação seja anulada pelo sangue de Jesus. Declaramos que somos mais que vencedores em Cristo e que nenhum plano das trevas prosperará contra a nossa vida. Senhor, pedimos que o Teu Espírito nos capacite a sermos gratos em todo o tempo, que mesmo diante das pequenas coisas, saibamos reconhecer a Tua mão. Ensina-nos a transformar queixas em louvor e preocupações em confiança. Deus eterno, abençoa os nossos caminhos para que sejamos instrumentos de transformação, que possamos deixar marcas de esperança por onde passarmos, levando encorajamento aos cansados e força aos que já não conseguem caminhar sozinhos. Senhor, derrama sobre nós hoje um espírito de alegria, que mesmo em meio às dificuldades, possamos sorrir sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Que a nossa alegria seja testemunho vivo de que confiamos em Ti. Pai, neste momento entregamos novamente todo este dia em Tuas mãos, que possamos viver em paz, firmados na fé e caminhando em prosperidade segundo a Tua vontade. Que a Tua presença seja o nosso guia em cada detalhe, do amanhecer ao anoitecer. Senhor amado, nesta manhã reafirmamos a nossa confiança em Ti, sabendo que o Teu cuidado nunca falha. Mesmo quando não compreendemos os caminhos, temos a certeza de que és o bom pastor, que nos guia por veredas de justiça, como está escrito no Salmo capítulo 23, versículo 3. Que possamos descansar em Tua condução hoje e sempre. Pai eterno, pedimos que a nossa mente seja fortalecida contra pensamentos de derrota, medo ou dúvida. Que possamos renovar nosso entendimento na Tua palavra, como nos ensina Romanos capítulo 12, versículo 2. Não nos conformando com este mundo, mas sendo transformados pela renovação da nossa mente. Senhor, pedimos que a nossa fé seja inabalável, como a de Daniel, que permaneceu firme mesmo diante da cova dos leões. Dá-nos coragem para enfrentar as provas sem ceder ao desânimo, confiando que Tu és poderoso para nos livrar de qualquer ameaça. Pai querido, coloca em nossos lábios palavras de encorajamento, para edificar os que caminham ao nosso lado, que possamos ser instrumentos de Tua voz e levar alívio aos cansados e abatidos. Que em nós se cumpra Provérbios, capítulo 15, versículo 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Deus de justiça, pedimos que nos ajudes a agir com integridade em todas as situações. Que sejamos honestos nos negócios, corretos nas escolhas e retos em nossas atitudes. Que nossas ações revelem o caráter de Cristo em nós, sendo testemunho vivo do Teu amor. Senhor, derrama sobre nós um espírito de perseverança, para que não desanimemos diante das adversidades. Que possamos correr com paciência a carreira que nos está proposta,
como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 1, mantendo nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai, pedimos que o Senhor multiplique a sabedoria em nossas palavras e decisões, que possamos, assim como Salomão, buscar não apenas riquezas, mas entendimento para governar nossa própria vida segundo os teus princípios. Senhor, oramos por aqueles que hoje sentirão solidão, que encontrem em Ti a companhia verdadeira e a presença que consola, que sejam lembrados de que nunca estão sozinhos, pois o Senhor prometeu em Mateus capítulo 28, versículo 20, E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, concede-nos a graça de viver este dia com humildade, que possamos reconhecer nossas limitações, valorizar os outros e depender inteiramente de Ti. Que a humildade seja a base do nosso caminhar, lembrando que o Senhor exalta os que se humilham diante da Tua presença. Deus eterno, pedimos que a Tua bondade nos acompanhe em cada detalhe do nosso dia, que possamos ver milagres nas pequenas coisas, perceber o Teu cuidado nos gestos simples e reconhecer a Tua presença até nas situações inesperadas. Senhor, renova em nós a chama da esperança, que possamos olhar para o futuro sem medo, certos de que os planos que Tens para nós são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, como está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Pai, concluímos esta oração reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de Ti. Que o nosso caminhar de hoje seja marcado pela paz, fortalecido pela fé e coroado com prosperidade segundo a Tua vontade. Que o Teu nome seja engrandecido em cada detalhe da nossa vida, hoje e para sempre. Pai amado, pedimos que o Senhor nos dê coragem para avançar em direção aos nossos propósitos, sem temer as dificuldades que surgirem. Assim como Josué ouviu a Tua voz em Josué, capítulo 1, versículo 9, dizendo: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Queremos caminhar convictos de que nunca estaremos sozinhos. Senhor, suplicamos que nos ajudes a cultivar a humildade em cada área de nossas vidas. Que jamais nos esqueçamos de que tudo o que temos vem das Tuas mãos e que nada conquistamos por mérito próprio. Que aprendamos com Jesus, que sendo rei se fez servo, e que a mesma mente esteja em nós, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Deus eterno, pedimos que as nossas famílias sejam fortalecidas na fé e no amor, que o lar de cada um de nós seja edificado sobre a rocha que é Cristo, de modo que nenhuma tempestade consiga derrubar. Assim como está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 25, que possamos permanecer firmes diante das chuvas, ventos e enchentes que tentam nos abalar. Pai de misericórdias, intercedemos por aqueles que sofrem injustiças neste mundo. Que a Tua justiça prevaleça e que a verdade venha à tona. Pedimos que os inocentes sejam protegidos e que os que se encontram oprimidos encontrem alívio em Ti. Confiamos no que está escrito no Salmo capítulo 37, versículo 28, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Senhor, oramos para que a nossa esperança seja constantemente renovada, que não nos deixemos dominar pela ansiedade sobre o futuro, mas que entreguemos os nossos dias em Tuas mãos, lembrando o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Pai, pedimos que nos ensines a viver em unidade uns com os outros, que possamos ser como a igreja primitiva, que perseverava unida em oração e partia o pão com alegria e simplicidade de coração, conforme Atos capítulo 2, versículo 46. Que a comunhão seja fortalecida e que sejamos exemplo de fraternidade. Deus amado, suplicamos que os nossos passos sejam guiados pela retidão, que sejamos íntegros em público e em secreto, vivendo de forma que a nossa conduta glorifique o Teu nome. Como está escrito em Provérbios capítulo 10, versículo 9. O que anda em sinceridade anda seguro,
mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Senhor, pedimos que nos ajudes a sermos constantes em oração, sem esmorecer diante das dificuldades. Que sigamos o exemplo do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Que essa prática nos mantenha ligados ao teu coração em todos os momentos do nosso dia. Pai, clamamos pela alegria verdadeira que só o teu Espírito pode nos dar. Que não seja uma alegria passageira ou dependente das circunstâncias, mas uma alegria que flui de dentro para fora e que se torna nossa força, como declarou Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a vossa força. Deus de paz, pedimos que guardes os nossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus. Que a ansiedade não encontre espaço em nosso coração, mas que em tudo apresentemos as nossas petições diante de Ti, como nos ensina Filipenses, capítulo 4, versículos 6 até o 7, confiando que a Tua paz guardará a nossa mente. Senhor, pedimos que nos prepares para sermos testemunhas fiéis do Teu amor no mundo. Que cada gesto nosso fale mais alto que palavras e que vidas sejam alcançadas através do exemplo que damos. Que possamos refletir a verdade do Evangelho, como está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Pai eterno, concluímos este clamor, renovando a nossa entrega diante de Ti. Que possamos viver este dia debaixo da Tua graça, revestidos da Tua armadura espiritual, como nos orienta Efésios, capítulo 6, versículo 11. Que nenhuma seta do inimigo nos atinja e que cada passo seja marcado pela Tua bênção e cuidado. Senhor, pedimos que a nossa confiança esteja firmada em Ti e não nas circunstâncias que nos cercam. Que possamos declarar como Davi no Salmo capítulo 27, versículo 1, O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Que essa convicção nos acompanhe em todo este dia. Pai amado, clamamos para que o Teu Espírito nos ajude a discernir o que é certo em meio a tantas vozes que tentam nos confundir. Que a Tua palavra seja sempre a nossa bússola, mostrando o caminho correto a seguir, como está escrito no Salmo capítulo 119, versículo 133. Ordena os meus passos na Tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Deus eterno, suplicamos que nos guardes das tentações que possam surgir, que possamos resistir ao mal com autoridade e coragem, lembrando do exemplo de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 10, que declarou: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Que essa mesma firmeza habite em nós. Senhor, pedimos que a esperança permaneça acesa em nossos corações, mesmo nos dias de silêncio, que aprendamos a esperar pelo Teu agir, sabendo que o Senhor não falha, como está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai, oramos para que os nossos passos estejam sempre em sintonia com o Teu tempo perfeito. Livra-nos da pressa que conduz ao erro e da demora que gera desânimo e ensina-nos a caminhar no ritmo da Tua vontade. Deus de bondade, pedimos que sejamos luz em meio às trevas, levando palavras de encorajamento a quem está abatido. Que sejamos como os discípulos em Atos, capítulo 4, versículo 31, cheios do Teu Espírito, falando com ousadia e esperança diante de todos. Senhor, que em nossas fraquezas possamos experimentar o Teu poder, que quando estivermos sem forças, lembremos do que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que em cada limite nosso, o Teu poder se manifeste. Pai eterno, pedimos que o Senhor nos ajude a perdoar aqueles que nos ofenderam, que não guardemos mágoas em nosso coração, mas sejamos livres através do perdão. Lembramos da oração de Jesus em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
que essa mesma graça esteja em nós. Senhor, oramos por aqueles que enfrentam solidão e tristeza, que eles encontrem consolo em Ti e sintam o Teu cuidado constante. Como está escrito em Salmo capítulo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus de justiça, pedimos que nos ajudes a permanecer firmes na verdade, mesmo quando o mundo tentar nos corromper. Que sejamos como a casa edificada sobre a rocha em Mateus capítulo 7, versículo 24, que resiste às chuvas e ventos, porque está firmada na palavra. Pai de amor, pedimos que cada decisão tomada hoje seja para glorificar o Teu nome. Que sejamos guiados pela sabedoria do alto, como nos ensina Tiago, capítulo 3, versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Senhor, concluímos este clamor reafirmando que a nossa esperança está em Ti. Que possamos prosseguir o nosso caminho com fé, lembrando que fiel é o que prometeu, como está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Que a Tua fidelidade seja o alicerce da nossa vida hoje e para sempre. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.